estava escrito no tempo e espaço que a minha alma e a tua uma luz seriam. Já estava escrito pelos milênios que no sagrado fogo da paixão nos consumiríamos. Som do deserto queimando a areia, tua presença é água que preserva a vida. Pomba selvagem no azul da alma, teu amor é luz que ilumina e já estava escrito e ela o sabe que a serpente mágica do amor nos faria deuses. Está escrito antes dos tempos que a vida vale apenas quando o amor nos Salam aleikum. Nós iremos abordar nesse encontro algumas religiões orientais, as três principais religiões do Oriente: o islamismo, o hinduísmo e o budismo. Nós iremos iniciar no islamismo. O islamismo é uma religião abraâmica, monoteísta, articulada pelo Abraão. Um texto considerado pelos seguidores como a palavra literal de Deus e pelos ensinamentos normativos de Maomé, considerado pelos fiéis como o último profeta de Deus. Então, interessante saber a origem do povo árabe. O povo árabe surge de Abraão, mais especificamente de Ismael, irmão de Isaac, o filho da promessa. A vocês, meus irmãos árabes, minha saudação, que vocês tenham compreendimento que nós nem sempre temos a verdade absoluta, mas nós buscamos a verdade, e é para isso que nós viemos ao mundo. E eu quero falar a vocês que Deus, Alá, porque em árabe Deus significa Alá, é como o grego, Deus significa Zeus, e não é uma questão pagã falar a origem da palavra, mas eu quero falar que Deus tem grande amor por vocês. Por isso que mandou um homem ao mundo para morrer por vocês e para vocês se unirem aos seus irmãos. Nós temos visto várias guerras no Oriente Médio, e é triste ver isso, porque vemos que é briga entre irmãos, porque o povo escolhido são judeus, mas só que os árabes também são semitas. Eles descendem de Abraão,
e nós devemos viver em paz, porque Deus tem preparado uma mansão celestial para a gente. Eu creio que vocês creem nisso também. Talvez não seja a mansão celestial cheia de virgens, como vocês imaginam, mas é a mansão celestial que Deus vai estar lá, nos guardando, e vamos ter contato direto com Deus, como foi no início, no princípio, como foi Adão e Eva. E nós vemos que essa interpretação literal da palavra de vocês, principalmente dos ensinamentos de Maomé, é mal vista, porque às vezes se junta a grupos islâmicos extremistas e aí só querem fazer mal ao planeta. Nós devemos ter outra concepção de mundo, e eu desejo que vocês tenham essa concepção de mundo. Vamos continuar. Os muçulmanos acreditam que Deus é único, incomparável, e o propósito da existência é adorá-lo. Amados, eu vejo que vocês fazem orações 5 vezes ao dia, fazem jejuns, fazem consagrações, vão à Medina. Então vocês buscam adorar esse Deus tão maravilhoso, mas às vezes falta um pouco de compreendimento das pessoas, porque muitos cristãos têm morrido quando vão evangelizar no Oriente. E é triste ver isso, porque nos dias de hoje nós sabemos que todo esse ódio surgiu lá desde o Império Romano, que perseguia os cristãos. Mas nós devemos ter o amor de Cristo. Eu sei que vocês acreditam mais em Mohammed do que em Isa, que para vocês é Jesus. Mas ele veio salvar o mundo, Isa. E que vocês tenham um propósito de adorar a Deus, obedecendo ao Filho dele, o Filho de Deus, que é Jesus. Que um dia Jesus possa ter esse encontro com vocês, porque assim como ele teve um encontro com Paulo, Paulo era um perseguidor da igreja, e no dia que ele teve um encontro com Paulo, Paulo nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais conseguiu perseguir os cristãos, porque ele sentia que estava perseguindo o próprio Jesus. Jesus perguntou para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Por que essa perseguição contra os cristãos, meus irmãos? Não façam isso. E não tenham o judaísmo como o mal do mundo. O tento é acabar com o Estado de Israel. Não, amados. Somos irmãos. Somos irmãos. E o Deus de Israel é o seu Deus. Eu sei que isso algumas correntes podem até desprezar, né? Mas essa é a verdade. Quando eu coloquei a música Maktub, é porque é verdade, está escrito. Talvez não no Alcorão, mas talvez na Bíblia. E talvez a Bíblia não tenha a verdade toda. Mas está escrito. Está escrito nos céus. Tudo que tem acontecido, tudo que vai acontecer. Eu vou continuar falando do Islã, e o nosso assunto é longo, né? Eles acreditam também que o Islã é a versão completa e universal de uma fé primordial que foi revelada em muitas épocas e lugares anteriores, incluindo por meio de Abraão, Moisés e Jesus. Você vê, você tem a referência ao Corão, mas pega a referência de textos bíblicos, de Abraão, Moisés e Jesus. Homens que fizeram parte da descendência de Isaac.
da descendência. A gente veio da mesma descendência, Adão e Eva. Mas a partir de Abraão, Deus fez a promessa para ele que ele seria pai de multidões. E que Ismael seria uma nação grande. E como nós vemos, os países árabes é grande. Mas você também acredita em Moisés e Jesus. Então não negue a sua fé semita. Não negue. Porque esse é o princípio de todas as coisas. Eu sei que houve muita conturbação quanto a tudo que foi dito por Maomé. Mas toda a distorção da verdade, eu peço a Deus que vocês tenham a revelação de toda a distorção da verdade e que a verdade prevaleça. Amém? Os seguidores do Islã afirmam que as mensagens e revelações anteriores foram parcialmente alteradas e corrompidas ao longo do tempo, mas consideram o Alcorão como uma versão inalterada da revelação final de Deus. Interessante saber como o entendimento foi corrompido, né? A Maomé vai nascer anos depois de Jesus. Vai nascer não, vai pregar a sua palavra depois de Jesus. E não se consegue acreditar em tudo que foi dito até Jesus. Porque a série de escritos que foram feitos até Jesus, os profetas, os sacerdotes que tinham no templo, era tudo para seguir o Deus de Israel. Mas tudo foi distorcido. Foram contadas meias verdades. E aí eles acabaram acreditando em Maomé. Eu creio que... Eu falei que de João Paulo II que vai voltar como falso profeta. Eu creio que quando Daniel fala do carneiro com 2 chifres, um maior que o outro, é Maomé. Ele também é um falso profeta, meus amados. Me perdoem por estar colocando isso diante de vocês, mas é a verdade. O segundo chifre é Maomé. O primeiro a aparecer é o João Paulo II. Nós sabemos que nós não tínhamos esse entendimento que o falso profeta ia se dividir em 2. Mas quando nós temos o entendimento que o pé da estátua é dividido entre Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental, Igreja Católica e o Islamismo, como falamos do encontro de Francisco com o sultão, assim será nos nossos dias, meus amados. E nós temos que estar preparados para a mentira, porque o império da mentira vai prevalecer nesses dias. Mas com fé em Deus, todos estarão preparados. Quero falar do meu amor, da minha gratidão que eu tenho ao povo islâmico, que são irmãos também. Nós vimos na novela O Clone um pouco da cultura islâmica, e não aquela cultura que foi pregada lá no dia 11 de setembro de 2001, na queda das Torres Gêmeas. Mas uma cultura bonita de alegria, com a dança do ventre, com as falas, com as comidas, com a cultura rica. Uma cultura rica. Por isso que Dubai vai ser sede da Copa também, porque os árabes cresceram muito. E Deus prosperou, porque Deus abençoou o trabalho dos árabes. Nós devemos separar os grupos extremistas dos grupos pacíficos. Devemos ter um entendimento da Bíblia. Conheçam a Bíblia, meus irmãos. Conheçam só o Alcorão, não.
Vejam a Bíblia, estudem a Bíblia, porque da Bíblia está a sua linhagem, a sua descendência. E o Issa vai voltar, mas não como vocês pretendem que ele volte para negar a fé cristã. E não quero aqui afirmar também que a religião cristã está superior ao islamismo, mas eu quero falar que Jesus vai reconhecer ele como Messias. Quando todos virem, até aqueles que crucificaram verão que ele é o Messias. E essa união do Mahdi com um falso profeta, que nós podemos ver nos nossos dias, não envolverá Jesus. Porque Jesus está no trono, reinando, e que os seus corações se abram para Ele, quanto antes. Nós passaremos a falar agora do hinduísmo. O hinduísmo, que é a religião mais conhecida na Índia, né? O hinduísmo é uma tradição religiosa que se originou no subcontinente indiano. Num sentido mais abrangente, o hinduísmo engloba o brahmanismo, isto é, a crença na alma universal, Brahma. Então, essa crença de uma alma universal, que é Brahma, é a principal crença dos hindus. Num sentido mais específico, o termo se refere ao mundo cultural e religioso, ordenado por castas. E que triste essas castas, meus irmãos. Nós sabemos que tem divisão na sociedade, mas como as castas indianas, é terrível, porque eles separam, segregam pessoas por condições de cor, de nascimento de lugares. E é triste saber que existem Dalits. Dalits são pessoas jogadas no mundo, que não tem futuro para os hindus. Triste, porque todos somos seres humanos. E essa é a lição que nós devemos tirar da vida. As castas surgiram da Índia pós-budista. Inicialmente, o budismo surgiu na Índia, mas o que vai prevalecer na Índia vai ser o hinduísmo. O hinduísmo é a terceira maior religião, depois do cristianismo e do islamismo. Como acabamos de falar, o islamismo tem seu poder, né, territorial, com aproximadamente 1 bilhão de fiéis, dos quais cerca de 950 milhões vivem na Índia e no Nepal. Os hindus acreditam no espírito supremo cósmico, que é adorado de muitas formas, representado por divindades individuais. O hinduísmo é centrado sobre uma variedade de práticas que são vistos como um meio de ajudar o indivíduo a experimentar a divindade que está em todas as partes e realizar a verdadeira natureza do seu ser. Então essa crença da religiosidade em todas as partes, eles chegam a adorar alguns animais porque eles creem na divindade dos animais. Se os animais têm divindade, imagine nós. Nós que fomos seres criados por próprio Deus e temos capacidade de falar e de pensar. É interessante isso, porque o sopro de Deus está em nós, mas se admira os animais. É interessante. É interessante saber que o hinduísmo é a terceira maior religião também, porque para se ver a força da religião no Oriente. A teologia hinduísta se fundamenta no culto aos avatares, manifestações corporais da divindade suprema, o Brahma. Particular destaque é dado a Trimurti, uma trindade constituída por Brahma, Shiva
e Vishnu. Os hindus cultuam cerca de 330 mil divindades diferentes. É difícil, gente, porque você imagina que a Igreja Católica já cultua santos e são variados o nome de santos. Você imaginar que existe mais de 300 mil deuses hindus é uma coisa absurda. Principalmente para nossa cabeça que crê num só Deus, o Deus de Israel. Aqui vai minha mensagem aos irmãos hindus. Que a paz do Senhor seja com vocês. Namastê. Namastê porque quer dizer a divindade que está em mim cumprimenta a divindade que está em você. Eu creio que eu sou habitado pelo Espírito Santo. E que você tenha o Espírito Santo te tocando nesta hora. Então é a divindade. Nem todos têm esse entendimento da divindade. Acham que são deuses, que são seres universais que têm a sua vivência própria, né? Vou terminar agora falando do budismo. O budismo além de uma religião, uma filosofia que surgiu originalmente na Índia, por volta do século VI a.C., e abrange diversas tradições, crenças e práticas baseadas nos ensinamentos de Buda. É dividida em 3 grandes tradições: Theravada, Mahayana e Vajrayana. Desculpa, eu não sei traduzir muito bem não. Essas tradições englobam as mais diversas escolas budistas, como o Zen, Terra Pura e Kadampa, e o budismo tiberiano. É estimado que existem 500 milhões de seguidores no mundo, sendo considerada a 5ª maior religião dos adeptos no mundo. As bases das tradições e práticas no budismo são as 3 joias, ou 3 tesouros: Buda como seu mestre, Dharma, ensinamentos baseados na lei do universo, e Sangha, a comunidade budista. Então a tradição budista surgiu a partir de Buda, e nós não iremos falar inicialmente sobre Buda agora. Nós iremos falar sobre Buda e sobre Maomé numa aula específica que eu vou fazer eu creio que hoje mesmo, para saber como é que surgiu Buda, como é que surgiu Maomé, né? Não vou falar de João Paulo II, que já é conhecido em nós. Pode ser que em outros encontros eu possa falar, mas no momento não vou falar. É interessante saber como eles têm esse espírito voluntário a fazer o bem, o espírito voluntário a meditar, a falar, a olhar para dentro de si e ver suas mazelas, ver suas fraquezas, ver seu instinto e tentar controlar isso. Às vezes falta isso na gente, sabia? É muito enriquecedor que a gente aprendeu com o Dalai Lama, e no hinduísmo inclusive nós aprendemos com Gandhi. Foi um grande lutador da causa da humanidade lá na Índia. E nós sabemos que existem pessoas maravilhosas em todos os lugares. Falta isso ser encontrado em nós. Porque às vezes as nossas mazelas se apresentam, como se apresentou no islamismo extremista. Mas Deus busca em nós a verdadeira paz, os verdadeiros frutos do Espírito,
que a palavra que foi liberada hoje, conhecendo essas religiões, que cada um venha ter dentro de si essa vontade de querer conhecer o mundo, porque nós somos pequenos demais para caber no mundo das pessoas e por isso julgamos as pessoas. É isso que tem acontecido dentro da igreja. Muitos julgam as pessoas, mas Deus nos dá a chance de começar tudo de novo e olhar para o mundo da outra pessoa, porque cada pessoa é um mundo. Nós temos que ver assim. Cada um sabe porque já passou as coisas, aquilo que já passou, os sofrimentos, a dureza da própria vida, mas eu sei que o fim, a evolução que nós temos disso é maior do que as dificuldades e os problemas que enfrentamos. As lições que tiramos são maiores. Até a próxima. Eu posso... चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे, चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे। अरे चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे, चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे। आने वाली कब आएगी कोई ते बता, ढूंढ रहे हैं जाने कब से हम उसका पता। आजा 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 आ, चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे, चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे। आने वाली कब आएगी कोई दे बता, अरे ढूंढ रहे हैं जाने कब से हम उसका पता। आजा 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 आ। एक ना एक दिन मिल जाएगी हमको भी सपनों की रानी। एक ना एक दिन मिल जाएगी हमको भी सपनों की रानी। ऐसे शुरू फिर हो जाएगी प्यासे दिलों की प्रेम कहानी। अपनी भी शामें रंगी होंगी, अपनी भी सुबहें होंगी सुहानी। प्यारे प्यारे देखना प्यारे दिन में तारे, दिल की बाजी कोई न जीता सारे हारे। मर जाएगा मिट जाएगा करना ऐसी खता, नहीं मिली है नहीं मिलेगी अरे तेरी वो दिल रुबा। आजा 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 जा, चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे, चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे। आने वाली कब आएगी कोई दे पता, ढूंढ रहे हैं अरे जाने कब से हम उसका पता। आजा 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 आजा।